Tarde chuvosa, chimarrão na mesa e a arquiteta do loft, no caso eu, veio aqui trazer para vocês o projeto do loft de 29 metros quadrados, que é um tour que fez muito sucesso aqui no canal, que se você não assistiu ainda eu vou deixar aqui o card em algum lugar para você acessar o vídeo e dar uma olhadinha como é que ele ficou na realidade. Mas tem muita gente que pede o projeto e hoje eu vim explicar o projeto para vocês, com medidas, com cortes, com imagens, e a gente vai até olhar por dentro ali o projeto no 3D para entender tudo que foi feito aqui. E se você quer saber como você vai ter acesso ao arquivo desse projeto depois, para você olhar mais de perto, fica até o final do vídeo. Aproveita e curta esse vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, ativa a notificação para saber quando vai sair projeto novo por aqui e vamos logo ao que importa, o projeto explicado do loft de 29 metros quadrados. Primeiro, eu preciso explicar para vocês qual era a necessidade da cliente. Ela tinha esse terreno, quer dizer, ela tem, né, esse terreno de 348 metros quadrados que tem a dimensão de 24 metros por 14,5 e deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui a gente tem uma avenida aqui na frente e aqui do outro lado a gente tem uma rua. E ela queria usar esse terreno para investir em alguma coisa que trouxesse retorno. Então a ideia dela foi de construir kitnets e casas para aluguel. Então a gente precisava aproveitar ao máximo esse terreno para gerar renda e ficar um negócio agradável, bonito e fácil dela cuidar também. Que é uma coisa muito importante para quem vai trabalhar com aluguel. A gente precisa diminuir a necessidade de manutenção ao máximo para evitar o estresse do proprietário. Outra coisa que é importante a gente notar é a lei do município, o Código de Obras e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que dizem qual é o percentual do terreno que a gente pode ocupar, que tipo de coisa a gente pode construir ali, quantos pavimentos, quais são os recuos que tem que ser deixados de frente para cada via. Provavelmente você já deve ter uma ideia disso, né? Mas nem sempre quando a gente compra um terreno a gente pode construir em todo ele e nem construir em cima do alinhamento. Em algumas exceções é claro que isso pode, né? Depende do zoneamento da cidade. Mas a gente não pode ocupar totalmente ele, tem que respeitar as normas. E quais eram as normas aqui nesse caso? Aqui nessa avenida a gente não precisava respeitar recuo nenhum. Não existia nenhum limite de recuo aqui na frente. Então aqui eu poderia construir alinhado no limite do terreno em relação ao passeio público. Já nessa outra via aqui em cima, eu precisava deixar 4 metros, que é exatamente essa distância que vocês estão vendo aqui. Porém, agora o plano diretor está em revisão e isso está sendo alterado também. Aqui não vai mais precisar deixar recuo, mas como isso daí já está em obra, já está com o projeto aprovado, a gente não vai mexer. O projeto, o terreno inteiro já está feito, já está em andamento e já está sendo executado. Outra informação importante, aqui no nosso plano diretor, residências menores de 35 metros quadrados com algumas características específicas são classificadas como kitnets. E, por esse motivo, elas podem dividir vagas de garagem. A gente não precisa deixar exatamente uma vaga de garagem para cada unidade de kitnet. A gente pode, a cada 2 unidades, ter uma vaga apenas representada no terreno. Que dependendo do local onde você vai usar essas kitnets, a característica cultural é não utilizar veículos, se for um local bem centralizado. Essa cidade é uma cidade de médio porte, tem algumas distâncias consideráveis e quase todo mundo usa veículo para se locomover, porque o pessoal vai para o trabalho, volta de meio-dia, volta para casa de noite e não tem tanto problema com o trânsito ainda. Por isso nós precisamos planejar nesse terreno as vagas de garagem para todo mundo que ia ter um loft aqui. E esse projeto aqui foi feito pensando numa construção em etapas. Como assim? A primeira parte desse projeto foi construída em 2019 e eu vou mostrar para vocês qual é essa casinha aqui de quase 50 metros quadrados, com 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha e essa vaga de garagem na frente. Ela foi construída em 2019, sozinha, só ela no terreno. Logo depois, em 2020, foi iniciada a obra e foram construídos estes 2 lofts aqui, que são os lofts de 29 e de 30 metros quadrados. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver, ó. Esse é o loft de 29 metros quadrados e esse é o de 30 metros quadrados. Então hoje nós vamos explorar esse daqui de 29. E agora, em 2022, começou a obra desses outros 3 lofts aqui, que é o loft 3, o 4 e o 5, que eu ainda não vou revelar metragem e nenhum detalhe do projeto. Talvez depois no 3D vocês vão acabar espiando o que vai acontecer ali. Mas vamos ao que interessa. A vaga de garagem desse loft aqui, que nós vamos olhar agora, que eu vou pintar de roxinho, é essa vaga aqui.
e ela tem uma cobertura hoje para proteger o carro do proprietário. Mas esse portão, ele corre aqui para essa lateral, a gente tem um recunho aqui no muro para poder fazer isso. E por que ele ficou com essa vaga? Porque ao descer dessa vaga aqui no carro, ele tem um acesso mais rápido na porta de entrada dele. E quem desce dessa vaga aqui tem acesso mais fácil aqui para esse loft. Por que a gente fez dessa forma aqui? A gente tinha um limite de largura que a gente poderia usar aqui, porque antes da gente começar a construir, tinha uma edificação que ocupava um cantinho desse terreno. Era um depósito, na verdade, mas a gente não queria mexer nele antes de começar a obra. Então a gente foi adaptando o projeto para se encaixar exatamente na necessidade da execução também. Então a primeira etapa foi a casa, a segunda etapa os 2 lofts e a terceira etapa que está sendo construída agora, né, 2022, são esses outros 3 lofts. E daí se finalizam as modificações nesse terreno aqui. Como esses 2 lofts foram construídos na mesma etapa, eles compartilham algumas coisas. Por exemplo, a cobertura foi montada junto e também a torre da caixa d'água. Tem 2 caixas d'água, uma caixa d'água para cada unidade, mas elas foram colocadas em um mesmo bloco, sobre uma mesma parte, e elas compartilham a parede do meio, que inclusive foi feita com tijolo deitado. Vocês vão ver aqui a medida dela, que é um pouco mais espessa, né, que é para evitar que passe o som de um ambiente para o outro. Então vamos olhar a cobertura. Olhando ali de cima, vocês viram a mancha do loft, né? Então esse loft de 29 metros quadrados, ele ocupa essa forma aqui. A cobertura dele vem aqui, ó. Essa é a parte mais alta. E ele tem essa água que vai cair para frente aqui, e ele tem essa outra água que vai cair para trás. E lá embaixo, no andar de baixo, ele também tem essa parte de água que vai cair ali no poço de luz, que é a lavanderia, é a cobertura da lavanderia. E a parte que eu falei, né, que está compartilhada, nós temos a caixa d'água que tá aqui, ó, que fica em cima dos banheiros. Então, meio que essa parte da caixa d'água pertence aos 2 lofts, apesar de não ser uma área útil, né? Porque ela fica só coberta, é um forro, é uma parte de cobertura. E agora vamos à planta baixa, que eu sei que é isso que vocês querem ver. Vou até colocar meu chimarrão aqui pro lado. Aqui vocês conseguem ver, então, o pavimento superior e o pavimento inferior. Eu simplifiquei as plantas aqui, tirei várias informações que são necessárias para aprovação do projeto, só para vocês terem uma ideia mais simplificada, que não fique tão complicada para entender. Mas aqui está o acesso do loft. Ela fica aqui, a entrada, né, a porta de entrada, uma porta de 90, que é a porta de acesso a uma edificação de residência unifamiliar, tem que ter 90 centímetros. E nós temos essa janelinha aqui na entrada. E aqui na frente nós temos essa calçadinha, para a pessoa que mora aqui poder transitar, colocar um varal de roupa e até para proteger a pintura ali da casa, nessa parte da parede. Logo que você entra nesse loft, vocês conseguem ver aqui a escada. A escada, ela tem a subida nesse sentido aqui, até acessar o mezanino lá em cima. E toda essa área embaixo da escada é uma área útil, porque você pode utilizar ela, claro que não para circular, mas você pode colocar móveis, que vocês vão ver depois no 3D. Aqui embaixo dessa escada nós deixamos os pontos elétricos e lógicos para poder colocar tomadas, né, da TV, poder colocar um roteador de internet, poder colocar computador, o que fosse necessário ligar aqui embaixo de equipamento eletrônico. E aqui do outro lado nós também deixamos tomadas para ficar de apoio para o sofá, para que quem utilizasse pudesse colocar um celular carregar ou um abajur na lateral, ou também que a pessoa quiser usar, né? A gente prevê sempre o uso, mas quem usa no dia a dia que vai saber dizer o que vai fazer de verdade. A gente precisa planejar e deixar tudo preparado para facilitar a vida do morador depois. Aqui na frente vocês conseguem ver esta área um pouco livre, né? Aqui pode ser utilizado para colocar uma poltrona extra, pode ser utilizado para colocar o varal num dia de chuva, poderia ser usado para colocar uma mini mesa de estudos, né, uma escrivaninha aqui para estudo. Então isso daqui foi um espaço deixado livre, por ela ser uma kitnet bem estreita, a gente precisou deixar um pouquinho mais no comprimento livre para usos do dia a dia. E aqui a gente consegue ver a medida dela, né, ó. A largura interna são 2,5 metros e o comprimento nessa parte principal são 7,70 metros. Se a gente andar um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que tem a mesa aqui, né? Essa bancada, e é onde a gente deixou também tomada, interruptor, tudo isso que precisa para controlar a parte elétrica. E do outro lado nós deixamos pontos hidrossanitários para ter a parede da cozinha com os equipamentos. E nós planejamos justamente deixar o fogão aqui. Por quê?
para não precisar deixar o botijão de gás dentro da casa, ocupando espaço e tornando isso um pouco perigoso, nós planejamos esse botijão para ficar aqui fora e nós passamos aqui nessa parede um furo com a mangueira. Nós deixamos ali aquela espera para colocar justamente o fogão aqui. Então não era necessário deixar o gás aqui dentro. Ele fica lá fora no poço de luz, mas ele está diretamente conectado ali com o fogão. E vocês conseguem perceber, né, que 2,5 metros é uma coisa bem estreita, mas isso não impede o uso no dia a dia. Claro que você vai ter que pensar bem no tamanho dos móveis. Eu não poderia colocar aqui uma mesa gigantesca que fosse 2 metros, por exemplo, porque eu não teria nem espaço para bancada. Então a gente sempre tem que adaptar a mobília ao que foi colocado ali na arquitetura. Lembrando que isso daqui não é uma residência para uma família de 4 pessoas, isso daqui é uma kitnet. No máximo 2 pessoas vão morar aqui dentro. Então a gente consegue adaptar a mobília e a parte dos interiores para esse uso e adaptar também a esse tamanho reduzido da moradia. Logo depois aqui dessa parte nós temos o acesso ao banheiro. Teve gente que perguntou no vídeo onde ficava o banheiro e no tour eu mostro o banheiro na metade do vídeo ali mais ou menos. Então aqui está o banheiro. Ele fica aqui recuado, ele não fica junto com a edificação, ele fica um pouco pro lado e ele está encaixado no banheiro do outro loft, o loft de 30 metros quadrados. E em cima desse banheiro aqui estão as caixas d'água. Esse foi um aproveitamento que a gente pensou para deixar o poço de luz um pouquinho maior, mais confortável, com mais entrada de luz e ar para o morador desse loft. E esse banheiro aqui, ele tem 1,35, que é uma largura boa para um banheiro, e 2,45 de comprimento, que é quase o comprimento mínimo para você ter um banheiro confortável. E ele tem iluminação e ventilação natural, ele tem essa janelinha aqui, ó, que fica virada ali para o poço de luz. E se a gente vier aqui e voltar, né, dar a volta, a gente tem essa porta que dá o acesso ali para o poço de luz e também para nossa lavanderia. A lavanderia, ela tá protegida aqui pela paredinha cega e ela tem uma cobertura de policarbonato transparente que fica protegendo a máquina e o tanque. E aqui nessa linha amarela que eu acabei de fazer, vocês podem ver a calçada, né? Essa aqui é a linha da calçada, que tá ali também para ficar o gás em cima, para poder deixar um calçado, deixar alguma coisa. E esse cantinho ali fica com pedras britas para poder dar um pouco de permeabilidade para esse fundo. E a gente tem uma parte do telhado, lembra que tem um pedaço do telhado que cai água para trás, que ele vai jogar água aqui, então a gente precisa ter um local para essa água infiltrar. Não adianta fazer um monte de piso, colocar só um ralo e daí ter que ficar lutando para esse ralo conseguir escoar toda a água da chuva, porque às vezes existem precipitações que passam do normal e vem muitos milímetros de chuva e daí você sabe, a receita certa para dar problema, e não é o que a gente quer nesse caso aqui, em nenhum caso na verdade. Então voltando aqui para dentro do loft, eu quero chamar a atenção de vocês, essa linha tracejadinha aqui é a projeção do final do mezanino, é onde acaba o mezanino ali no andar de cima, que é também onde acaba a escada, ó. Essa escada aqui tá ocupando 2,90 metros em projeção, não quer dizer que é o tamanho dela real, inclinado, né, porque é uma medida inclinada, e ela tem 70 centímetros de largura, visto que somente uma pessoa vai circular para cima e para baixo por vez. E agora vamos ali ver o andar de cima, como é que ele ficou. Ó, subi as escadas, cheguei aqui em cima, tem um corrimão aqui na escada, tem um guarda-corpo lá em cima no mezanino, e o mezanino lá tem 3,5 metros por 2,5 metros. E lá no finalzinho dessa parte, lá em cima da cozinha, a gente tem uma janela que dá lá para aquele poço de luz que tá no andar de baixo. Aqui vocês estão vendo o poço de luz, né? Deixa eu fazer um risco aqui, ó. Aqui tem aquela coberturinha que vai em cima do tanque e da máquina. E aqui a gente tem uma janela que abre ali para poder iluminar e ventilar naturalmente esse quarto que tá aqui em cima. E fazer a ventilação cruzada, que é muito importante para ficar uma residência com conforto, né? Essa iluminação e ventilação cruzada que vocês estão vendo aqui. E o que é que nós planejamos aqui para cima? Nessa parede aqui, logo que você sobe, tem interruptor, tem tomada para ligar um ventilador ou o que for necessário aqui perto. E daí já tem esse espaço aqui do guarda-roupa, tá vendo? Tá desenhadinho aqui. Não só o guarda-roupa, tem espaço para colocar um outro armário, uma cômoda, alguma outra coisa aqui do lado. E aqui na frente, na ponta do mezanino, pode ser colocada uma escrivaninha, ou uma cômoda, ou uma poltrona, ou o que for necessário, o que for de desejo do morador, para atender a necessidade dele. E nesse cantinho aqui nós planejamos a cama e deixamos também tomadas próximas, tudo que a gente precisa para usar o quarto à noite. É uma situação ideal deixar a cama sem circulação nos dois lados? Não é.
a cama é legal que ela fique com acesso dos dois lados. Mas isso daqui é uma kitnet para provavelmente só uma pessoa estar morando, então isso daqui não é uma situação que vai comprometer o funcionamento da vida da pessoa. Então, nesse caso aqui, eu não gosto de fazer isso, tá? Mas a gente fez isso porque a gente tinha essa limitação da largura. Poderia ter sido colocada a cama em outra posição? Poderia. Ela poderia estar ali na frente da janela também, mais pra ponta. Poderia ser trazida mais pro lado de cá e o guarda-roupa pra lá e feito o guarda-roupa do lado da cama, mas a gente tem vários limitantes que vocês vão ver depois, como a inclinação do teto, a altura da janela. Então, a gente já vai lá pro 3D pra vocês entenderem. E aqui, ó, nós temos as caixas d'água. Elas estão aqui na altura quase, um pouquinho mais altas, na verdade, vocês vão ver ali no corte com as medidas. Elas estão ali nessa altura quase do mezanino. Elas ficam do lado, porque lá em cima a gente não tem ponto d'água. Então elas podem ficar em cima e a água vai toda para baixo. Lembra que a gente tem que ter uma altura, que eu vou mostrar depois para vocês, para ter pressão suficiente na água das torneiras também. Aqui que é a parede que divide quarto a quarto, né? O quarto do outro loft com esse daqui, nós temos esses 20 centímetros que é do tijolo deitado, que é essa parede de divisa, para evitar o ruído. Agora, vocês prestaram atenção que tem essa letrinha A desses dois lados e tem aqui uma linha tracejada? Isso daqui tá aparecendo aqui nas duas plantas, né? No andar de baixo e de cima. Por quê? É como se a gente passasse agora uma serra no meio da casa, abrisse ela e nós vamos enxergar esta casa cortada no meio, né? Esse loft, essa kitnet, cortada no meio e olhando em direção dessa flechinha que tem a letra A. Então nós vamos cortar ali e olhar daqui para lá, só para a gente ver o que está acontecendo nas alturas. Isso é o que nós chamamos de corte na arquitetura e é muito importante para a construção funcionar, porque o pedreiro precisa pegar e enxergar, saber qual é a altura de cada parte que vai ser construída ali, não só planta baixa, o corte também é muito importante. Vamos lá? Cortamos a nossa kitnet e agora vocês vão enxergar o mezanino, as paredes, o telhado, tudo visto de lado. Querem que eu volte ali só para vocês verem o que está acontecendo? Ó, isso daqui é o corte, tá vendo? Vocês estão enxergando aquele loft, aquela kitnet loft cortada e olhando ali, ó, ela passou lá na porta de entrada, passou na escada, passou na porta ali dos fundos e naquele poço de luz. Deixa eu voltar aqui para vocês não perderem, ó, tá vendo? E ele tá viradinho para baixo. Vamos falar das alturas. Essa parede aqui da frente, ela tem 2,55 metros de altura nessa parte aqui. E lá atrás, vocês vão ver que a altura é um pouco maior, porque é justamente onde está o mezanino. Então ela tem aqui 3,60 metros de altura. Aqui, ó, nessa altura que eu tô pontilhando, existe... Nossa, fiz tudo torto, mas tá bom. Existe aqui nessa parede uma viga que está abraçando todo esse espaço e essa viga ela está servindo de apoio para as vigas de madeira do mezanino. Eles não estão fixados na parede com parafuso, nem estão parafusados em cima de outra madeira grudada. Essas vigas de madeira elas estão apoiadas em cima de vigas de concreto. Isso traz um pouco mais de segurança estrutural para o nosso loft. Por quê? Porque tem cama lá em cima, tem guarda-roupa, pode ter bastante roupa dentro dele. Conforme a gente vai carregando mais esse peso ali do andar de cima, a gente tem que pensar que não é só ali que tem que ter uma madeira forte, a estrutura que está segurando isso daí também tem que ter a força adequada para suportar sem trincar e sem futuramente, claro, causar algum problema. Aqui nesse ponto mais alto do piso até o teto lá em cima, aquela pontinha onde encontra o telhado, nós temos uma altura de 4,80 metros. E daí se a gente dividir o andar de cima e o andar de baixo, considerando que o andar de baixo é do piso até a madeira que faz o assoalho do piso do mezanino, nós temos 2,45 de altura embaixo e 2,35 de altura em cima naquele ponto mais alto, porque conforme a gente vai indo lá para perto daquela janelinha do fundo do loft, a gente tem uma altura de 1,15. Então pensa, se eu colocasse o guarda-roupa muito pro lado de cá, ele não ia ter uma altura legal pra gente colocar roupa pendurada dentro. Então a gente aproveitou aquela parte da entrada ali, da subida da escada para deixar o guarda-roupa. Aqui vocês estão vendo a portinha do banheiro, que leva lá pro banheiro. Aqui dá para ver a porta de vidro grandona cortada que leva aqui para o poço de luz. E aqui tem a nossa escada de madeira que está encaixada aqui dentro também e está apoiada na parede e também nas vigas do mezanino. E como é que a gente faz para ter esse telhado aqui sem uma tesoura, né? Porque a característica desse telhado do loft é que ele não é uma tesoura completa. Como é que é a tesoura de uma casa? Geralmente ela vem aqui, a madeira, né? No caso seria inteira aqui.
e ela faria esse movimento, daí ela teria os travamentos aqui dentro, mas a gente não tem isso, porque a gente precisa desse espaço ali livre para ser o andar de cima. Então o que a gente faz? Deixa eu apagar aqui essas linhas. A gente lá em cima, no final ali da parede, que faz o fechamento das laterais do loft, a gente tem uma viga também, como se fosse uma cinta de amarração inclinada. A gente tem essa estrutura de madeira aqui no telhado, que são praticamente vigas de madeira, né, para vocês entenderem bem. São como se fossem essas vigas do mezanino, elas estão lá em cima, fixadas de uma ponta até a outra, apoiadas sobre a estrutura e também chumbadas com o concreto por cima para ter uma fixação boa. E daí elas recebem toda a estrutura convencional. Tem ali os caibros, tem as terças e daí elas recebem as telhas sanduíche parafusadas em cima disso. E isso permite que a gente faça essa cobertura inclinada, livre aqui, e também com uma carga não muito alta de peso para a estrutura geral. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa parte da caixa d'água, ela é tipo platibanda, né? Ela tem ali o fechamento em platibanda, as caixas estão lá dentro, e daí não tem um telhadinho aparente caindo para nenhum lado. E lá no fundo, ó, vocês estão vendo essas linhazinhas mais clarinhas ali? Elas são as linhas em vista do outro loft e lá atrás daquela outra casa, como se a gente enxergasse só de levinho lá no fundo, a gente não tá cortando aquilo ali no meio. Não sei se vocês perceberam aqui, né, a gente desenhou a fundação, mas essa fundação aqui nesse projeto eu deixei só representativa. Coloquei ali para indicar que existe uma estrutura de apoio para a parede ali, para os pilares, para as vigas, mas é só representativa. Cada solo, cada região, cada casa, cada necessidade exige uma estrutura diferente e adequada para o peso que ela vai ter que suportar. Por isso que é importante a gente ter projeto arquitetônico, que é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Um pouquinho mais complexo do que isso. E também os projetos complementares, que é o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico e depois, na hora da obra, acompanhamento de um profissional para saber que aquilo que está no projeto está sendo executado de acordo ali na obra. Agora vamos lá ver aquilo que eu sei que vocês querem ver. O 3D disso daqui. Aqui está o nosso terreno de 348 metros quadrados e tudo que foi construído em cima dele. Quer dizer, está sendo construído ainda, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a esquina. Eu não vou dar detalhes ainda dessa parte aqui dos 3 lofts novos, mas aqui nós temos esta casinha, que é aquela casinha de 49 metros e meio quadrados, que está ocupando essa frente aqui de quase 6 metros. E daí, se a gente andar aqui pro lado, a gente enxerga a frente dos lofts. Vocês estão vendo que de frente aqui esses lofts, eles parecem casas normais, casinhas simples. Vocês não conseguem perceber, ninguém consegue perceber da rua que eles são de fato lofts, que ele tem um mezanino dentro, nem nada. Você olhando aqui de fora, são casinhas simples, kitnet simples de um pavimento só. E isso só é possível nos lofts por causa desse telhado inclinado. A gente poderia muito bem ter feito esses lofts com aquele paredão na frente, que fica os 2 andares, como se fosse uma caixona assim, mas a gente precisaria colocar janela em cima, isso tornaria um pouco mais caro. E isso daqui é um investimento para aluguel, a proprietária queria investir dinheiro e ter retorno com aluguel, então não adianta ela gastar muito e investir muito para depois não conseguir ter esse retorno no valor do aluguel. A gente tem que pensar em tudo isso, né? E o arquiteto faz essa parte de transformar a necessidade do cliente no que realmente vai funcionar. E por que esse telhado também é inclinado? Se a gente tivesse aquele telhado lá em cima, alto na caixona, a gente teria que fechar ele com uma platibanda. E quando a gente fecha o telhado com a platibanda, a gente faz um telhado embutido. O que quer dizer que quando chover aquela água, ela vai ter que cair em uma calha que vai ficar presa ali dentro. Essas construções aqui, elas não são feitas com laje no teto. Então, existe uma resistência um pouco menor à chuva. Por exemplo, se uma calha dessa chega a entupir, chega a encher com folha ou ter algum vazamento, toda essa água excedente num dia de chuva muito forte, como hoje, ela ia acabar transbordando e escoando em cima do forro de gesso e fazendo uma bagunça dentro da casa. Você já pensou que dor de cabeça que é para o proprietário ter que daí lidar com isso? Às vezes molha alguma coisa de quem está morando, vai ter que pagar manutenção. Então a gente tem que tentar minimizar ao máximo esse tipo de manutenção desnecessária. Se não é necessário, a gente não precisa criar situações para que aconteça. Por isso que foi feito o teto inclinado e aparente dessa forma, por esses 2 motivos. Então aqui na frente, olha que bonitinho, vocês conseguem ver a vaga dos 2 carros, né? Um fica aqui nas pedrinhas, que também é o que fica coberto, e aqui tem o trilho para a entrada do carro, que fica aqui na frente do loft de 29 metros. Então vamos olhar aqui por cima dele, vamos passear por cima. Eu deixei tudo descoberto para vocês enxergarem as caixas d'água onde que elas estão. Tá vendo aqui ele?
Ele tá exatamente aqui. Olha que pequenininho, que fininho que ele é, né? Ele ocupa bem pouco espaço no terreno. E quando a gente cai lá atrás, tem ali as caixas d'água e ó, que vocês conseguem enxergar o poço de luz. Tem aqui, ó, o telhadinho da casa, né, do loft, que fica aqui. E aqui tem aquele outro telhado também, que é o telhado mais transparente, com mais possibilidade de iluminação, que fica cobrindo o tanque e a máquina. Aqui tem a calçadinha que eu falei também, né? E a pedrinha para fazer a drenagem da água no caso da chuva. E também se você for lavar ali atrás, né, esse pizinho. Mas vamos dar uma volta ali dentro? O que eu vou fazer? Sabe aquele corte que eu mostrei para vocês com as medidas? Eu vou fazer esse mesmo corte aqui agora. Cortamos o loft e agora vocês estão vendo exatamente aquele corte que apareceu lá na parte em 2D, né, que é do projeto. Olha aqui a outra casa lá no fundo que dá para enxergar, o outro loft ali. E a vaga aqui na frente, tá vendo que aqui a gente viu a porta cortada no meio, a gente também viu a janela, tá vendo ali? Aqui a gente tá vendo a porta, dá pra ver a janela, mas no corte não, né? E aqui tem a escada, ó, que leva lá pra cima, naquele mezanino. Vocês estão vendo que aqui no desenho ele não é exatamente do jeito que é na realidade. Por exemplo, eu só coloquei ali uma madeira representativa espessa para ser o piso do mezanino, mas ele tem os caibros, ele tem uma camadinha fina de madeira. Por que eu fiz isso? Porque essa imagem interna ela não foi usada para um projeto de interiores. A gente faz esses detalhes ali mais realistas quando é para um projeto de fato de interiores. Esse daqui eu só precisava da área externa com bastante detalhamento e mostrando exatamente o que ia ser construído. Por isso que lá fora eu tenho que dar o máximo de realidade para modelagem em 3D que eu consegui. E aqui dentro não, aqui dentro eu fiz mais por cima, né, pra gente ter uma ideia do que estava acontecendo nesse loft, no projeto. Aqui a gente cortou a cozinha também, né, tá vendo? A bancadinha aqui, a geladeira. Lá em cima a gente vê a cama naquele cantinho, uma escrivaninha. Ali, ó, dá pra ver a janelinha, tá vendo? E a gente consegue enxergar, ó, a calçadinha, a parte das pedrinhas. E de frente ali a máquina e o tanque. E também a janelinha do banheiro. Então esse daqui é o loft cortado. Agora eu vou tirar o telhado pra gente olhar mais de perto, né, o que foi projetado para ficar ali dentro. Ou será que eu entro aqui pela porta? Vou espiar aqui pela janela então, ó. Entrei aqui na frestinha da janela, tá vendo? Logo que eu acesso aqui a entrada, tem a poltroninha, tem esse espaço, né? Aqui eu coloquei a poltrona para preencher. Aqui tem o sofá, tem toda essa parede que pode ser usada para decorar, colocar decoração na parede. E aqui embaixo da escada é o ponto da TV que eu tinha mencionado. A gente deixou aqui e realmente foi feito ali. E logo depois a gente já tem a cozinha iniciando. Ali tem o fogão, tem espaço para o gás lá fora, tem o ponto de água, né, para pia. Tem aqui lugar para forno, tomada, né, de 20 ampere para o forno, se o proprietário quiser colocar. Tem espaço aqui em cima para armário aéreo, para armazenar, colocar um micro-ondas também, né, para ter espaço. E aquela mesinha bem parecida com a que tem ali, de fato, que eu coloquei aqui só para vocês verem o estilo industrial que vocês tanto gostam, né. Tá lá a mesa e tem aqui também uma bem parecida. E agora vamos subir ali no mezanino. Aqui tem uma escrivaninha, não coloquei cadeira, nada, assim, só coloquei mais ou menos para vocês terem uma noção do espaço aqui dentro, mas aqui dá para colocar uma escrivaninha, bem legal. Ali a cama, com esse espaço aqui de apoio, né? A pessoa que tá deitada ali pode até colocar um computador aqui em cima e assistir. Finge que é uma TV. Aqui, vocês estão vendo o guarda-roupa que eu falei? Se a gente colocasse ele muito lá para aquele lado da parede, olha a altura que tem. É 1,15, se não me engano, né, que tá no projeto. Ia ficar um guarda-roupa muito pitico. Então, aqui é melhor a gente deixar um espaço para guardar um armário mais baixinho, pode ser até a escrivaninha colocada aqui, né? E aqui do outro lado uma cômoda, um guarda-roupa na frente. E o guarda-roupa vai ter que respeitar essa altura. Teve gente que pediu, né, se dava para ficar de pé aqui em cima nesses lofts. Dá para ficar de pé sim. Ele tem altura suficiente para você circular ali de pé, os dois lofts. Esse daqui não é diferente. Claro que mais perto da janela você vai ter que se abaixar um pouco ali para mexer na janela. Por isso que é ideal deixar a cama, deixar um sofazinho, deixar uma escrivaninha ali na frente, porque daí você não tem aquela necessidade de ficar de pé esticado, né? Você deixa para ficar fazendo essas coisas esticado ali mais próximo da parte que tem o pé direito, que permite que você fique de pé. E essa daqui é a fachada do loft vista de fora. Só que eu vou mostrar para vocês agora umas imagens mais realistas, mais bonitas do loft para vocês
vocês. Comenta aqui embaixo se você quer que eu grave um tour atualizado. E essa daqui é a fachada do loft, é como a gente vê a frente dele, a parte que fica virada ali pra rua. Mas que eu vou mostrar pra vocês com imagens mais bonitas, que são os renders que a gente faz da parte de fora, pra apresentar pro cliente, pra ele ter uma ideia mais real de como vai ficar a construção. Porque isso daqui é um desenho tridimensional, uma maquete eletrônica, mas ele ainda não tem tanto realismo quanto o render. Só vou fazer mais uma coisa aqui pra vocês. Eu vou cortar esse loft ali. Pronto, agora eu cortei ele, visto do outro lado. Vocês estão vendo aqui? Agora tá cortando a janelinha, né? A porta não foi cortada no meio. E a gente tá enxergando ali a escada em vista, né? Não tá mais cortada no meio também. Mas aqui tem o mezanino, ele tem guarda-roupa, o ponto do trilho lá em cima. Aqui embaixo também dá pra ver agora de frente a cozinha. Tá parecido o projeto aqui com o que foi realmente feito ali do lado? Comenta aqui se vocês acharam parecido, um pouco parecido. Eu acho que ficou bem parecido. Aqui, ó, nesse corte vocês conseguem enxergar a janelinha lá de cima e a porta aqui embaixo, viradas aqui para esse poço de luz. E agora vamos ver as imagens. Eu já vou falar para vocês como é que vocês fazem para baixar aqueles arquivos do projeto. Então, vamos ver antes as imagens bonitas que a gente apresenta para o cliente. E aqui está a imagem realista que eu falei. Quem olha lá de cima esse terreno da esquina consegue enxergar, então, a casinha lá no canto, os 2 lofts logo depois e aqui virado para outra rua, os 3 lofts que estão ainda em construção. Vamos olhar mais de perto a fachada dos 2 lofts. Aqui é quando você anda na avenida que tem aqui na frente, você enxerga o muro, os portões aqui que dão acesso para a casinha aqui na esquerda e daí para os 2 lofts aqui na direita. Não foi executado aqui esses cobogós na frente, porque eles têm um custo um pouco mais alto do que você fazer só um muro fechado. Então acabou sendo feito só um muro fechado mesmo. Mas tá tudo bem também. Eu acho lindo o cobogó. O que vocês acham de cobogó? Comentem. Pra quem não sabe o que é o cobogó, são esses blocos de concreto que ficam ali na frente, que eu deixei aqui na fachada, que eles se encaixam, eles são feitos de concreto, de cimento, daí eles são fixados com a massa para deixar como se fosse uma parede vazada. Tá vendo? Olhando aqui então de quem passa aqui na calçada, na frente do loft, você consegue enxergar aqui de cantinho, ó. Esse aqui é o loft de 29 metros e aquele ali é o de 30. Então aqui da rua, tá vendo? Ninguém enxerga nada. Ninguém percebe que é um loft. Agora olha mais de perto aqui, tirei o portão, a gente consegue enxergar o telhadinho caindo ali, o beiral que vem pra frente, a janela da frente e a porta. E toda aquela calçadinha que circula ali a construção. Esse daqui é o loft de 29 metros quadrados, a fachada dele. E agora me conta aqui embaixo se você quer uma série de vídeos mostrando a obra desses 3 lofts novos que vão aparecer aqui do lado. Vou deixar vocês espiarem bem rapidinho como é que vai ser a fachada deles. Ó, fiz essa imagem só para vocês terem uma ideia de como vai ser. Esses lofts são um pouco mais compactos, mas eles têm tudo que os outros têm. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gosta desse trabalho que eu estou fazendo de mostrar projetos, principalmente as kitnets com esse aproveitamento de espaço que a gente acaba chamando de loft tão carinhosamente. E se você quer fazer o download desse arquivo, eu fiz em várias folhas A4, a cobertura, as plantas baixas, aquele corte lá que eu mostrei e também uma imagem dele do render. Eu deixei tudo isso em um arquivo em PDF aqui embaixo para você poder baixar. Então você vai acessar aquele link e vai clicar para fazer o download no teu celular ou no teu computador ou no que você estiver usando, para você poder olhar mais de perto esse projeto. Lembrando que isso que eu estou disponibilizando para vocês não é um projeto arquitetônico que pode ser usado numa obra para construir. Você precisa contratar profissionais responsáveis para fazerem isso para você. O arquiteto, engenheiro que vão fazer projeto arquitetônico e execução dessa obra, para garantir que você está fazendo tudo isso dentro das normas do município, porque o seu município tem certamente normas para construção e também para que essa seja uma obra segura. Por isso, não se esqueçam, vocês têm aqui o link do meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo e me contratarem para ser arquiteto de vocês e projetar as kitnets e os lofts que vocês precisarem. Nos vemos no próximo vídeo, então?